Aqui não é o melhor lugar para se gravar, eu reconheço isso, mas se eu ficar querendo fazer vídeo bonitinho, eu quebro a estética e as diretrizes do canal, não é? Que é o faça você mesmo do punk, né, antigo, que é o faça você mesmo, a obra em construção, né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça de Glauber Rocha. Então a estética será esta mesmo. E lembrando que você sempre tenha o direito de xingar, brigar, agredir, porque tudo é um ponto de vista, né? E um ponto de vista, ele nunca fecha a questão, não é? Por exemplo, um professor, ele é uma possibilidade baseado naquilo de que ele sabe, mas existem outras, não é mesmo? Então, assim, sabendo de tudo isso, que é um ponto de vista, não é? Você pode reagir da forma mais agressiva possível, porque isso é legítimo. Agora, eu vou falar um pouco do Mano Brown, né, dos Racionais MCs, e vai ter gente que já vai entrar xingando, né, o que é legítimo, porque o Bolsonaro, eu tô com o Bolsonaro na cabeça, o, o Mano Brown vota no PT e faz campanha e tudo isso, né? Então vai ter essa brigalhada aí do caceta, né? E também do pessoal do rap que vai dizer que, porra, os caras se venderam, né? Aí vai dizer que os caras se venderam. Mas eu vou tentar ser o mais... se conseguir lembrar, na medida do discurso, né? Eu vou tentar encaixar essas coisas. O meu mestrado foi sobre o Mano Brown, né? E foi um cara, o meu orientador, né? É um especialista em hip hop, né? Em Portugal, né? E aí eu fiz esse trabalho, mas esse trabalho ele não, assim, não creio que tenha alguma relevância, porque tem muitas coisas nele que realmente não são consistentes e que eu precisava ter um leque maior, digamos, bibliográfico, né, de referências, né? Enfim, mas isso é uma discussão acadêmica, não vai levar a nossa questão aqui. Aí o que que acontece? Mas eu vi o começo dos Racionais, né? Então eu quero falar de forma geral. Eu vi o começo dos Racionais, então assim, eu vi as primeiras vezes que ele foi no Rio. Eu infelizmente não fui num show que teve no Circo Voador e outro que teve em Jacarepaguá na época, não é? Tem essa questão, eu não realmente não me lembro, não é? Assim, se foi um dos primeiros, né, que eu vi, não é? Mas eu não lembro realmente se foi um dos primeiros. Mas assim, o que eu me lembro, não é? O que eu me lembro é que isso foi antes deles lançarem. Eu vi o lançamento do Raio-X do Brasil, eu estava no lançamento do Sobrevivendo no Inferno, no Rio, né, eu estava, né, também, e no lançamento do Chora Agora Ri Depois, eu também estive presente, não é? E assim, naquela época, assim, era um deserto, não é? Então, o que o Mano Brown falava, o seu discurso, não é? Era muito impactante, cara. Era assim, era muito impactante. E eu acho que, diferente do que nós pensamos,
pouca gente nos Estados Unidos tinha um discurso daquele, né? Que era um discurso gangsta rap, né? Que era um discurso gangsta rap, assim. Tu vê que aquela música Changes é parecida, a letra com a, como é que é, com a Fórmula Mágica da Paz. Eu não sei se ele tirou daí, não é? Enfim, mas era um discurso chocante. E aí o que que acontecia? Cada disco que passava do Racionais, eles pegavam mais pesado, né? Eles pegavam mais pesado. Isso durou até o Sobreviver no Inferno, porque quando eles lançaram, tinha aquelas músicas, né? Eu conhecia através de umas fitinhas que rolavam na rua, que os moleques que andavam de skate ouviam, que diferente do que as pessoas pensam, o Racionais, ele foi para dentro da favela, no Rio de Janeiro. Ele não nasceu dentro da favela, entendeu? Isso é meio chato de se dizer, mas é verdade, assim. Por mais que os primeiros shows tenham sido dentro da favela, né, a favela só assimilou aquilo em massa, assim, a partir do Chora Agora Ri Depois, que aí os caras já ouviam porque ouviam mesmo, estavam acostumados, mas quando eles apareceram, eu lembro, a minha experiência pelo menos, né, não morava na favela, conhecia pessoas da favela, mas no subúrbio a minha experiência pelo menos era essa, né? Era essa, porque os skatistas naquela época, eles ouviam, eles gostavam de surf music, de reggae, de hip hop, de rock and roll, eles gostavam de tudo isso, né? Também eram eles que ouviam. E lá onde eu morava tinham muitos, né, skatistas, né? Então eu passei a ouvir por causa desse pessoal, não é? Eu passei a ouvir por causa desse pessoal. E assim, tem uma questão que foi interessante nos Racionais, essa quebra, né, da linguagem, assim, mais direta, mais crua. Por mais que nós pensemos em samba, por exemplo, né, que o samba teve lá seu gangsta rap em 1930, né, eu acho, por aí, que era, né, eu não sei se era o Noel Rosa, mas sei que o Wilson Batista, Geraldo Pereira, está até num livro chamado Acertei no Milhar, né, leia esse livro. E aí era isso, aquilo foi uma quebra, né? O Bezerra da Silva já falava as coisas que os Racionais falavam, o Bezerra da Silva já falava antes deles, né? Nós ficamos chocados que eles apareceram armados na capa do disco e que eles fizeram aquela coisa do presidiário, mas o Bezerra da Silva já tinha feito isso há muito tempo antes, entendeu? Bezerra da Silva já tinha tirado foto armado, sentado com arma, já tinha tirado foto atrás das grades, ele já tinha feito isso, entendeu? Mas aquela linguagem crua, né, foi muito impactante, né? E eu ouvi e aí eu ouvi todos os discos, né? Eu ouvi todos os discos, ouvi até o Cores e Valores, né, que foi o último e tal, e que eles meio que previram, né, o que viria a ser o trap, né? Tem isso, mas agora é uma coisa clássica, né? As pessoas os respeitam muito, né? Tem essa discussão política, né? Que ela é desnecessária, as pessoas os respeitam muito. Eles até em respeito a determinados grupos, eles pararam de cantar determinadas músicas, né? O que eu acho que não deveria acontecer. As músicas foram feitas em outra época, outro contexto, né? Mas eles optaram por isso, assim como o Chico Buarque também optou por isso. Mas assim, eu, sei lá, se eu tivesse no lugar deles, eu não faria isso não, entendeu? Eu não faria isso não, é negar uma coisa que foi feita em outro momento, em outro contexto, né? Não tem nada a ver, né? Assim,
Esse é o meu posicionamento particular. Se você quiser xingar, brigar e tudo isso também, cara, é tranquilo, entendeu? Mas esse é meu posicionamento, eu não faria isso não, cara. Mas ele até faz em respeito, né, e tudo isso, né, tá sempre aí, sempre fala alguma coisa, sempre tá metido em algumas polêmicas, não é? Mas eu acho que essa aqui, para quem gosta de cultura urbana, cultura pop, para mim é cultura pop, né? Você não vai gostar desse termo, mas para mim é cultura pop. Quem gosta de cultura pop é uma grande coisa, cara. É uma pedrada, assim, que foi dada e que eu acho até que ainda é, né? Assim, eu acho que eles ainda estão aí, né? Ainda estão aí, mas é muito importante, foi impactante, porque teve um impacto na moda, as pessoas usavam com a camisa 100% negro, teve um impacto assim no sentido de chamar um discurso de autoestima, né? Ele deu, eles impulsionaram muita gente a ter autoestima, entendeu? Então, isso foi uma coisa interessante. E outra coisa interessante é que o Mano Brown, ele está sempre, eu acho bacana que ele está sempre revendo o discurso dele, revendo o que ele já disse. Ele fala coisas bacanas, ele fala coisas legais, assim, ele fala, independente dessa questão política, né? Independente dessa questão política, acho que a gente tem que fazer uma análise voltada muito mesmo na arte e compreender que há todo um contexto em que ela está inserida, não é? Antes de ficar discutindo, né? Antes de ficar discutindo, eu não vou ouvir Chico Buarque e Caetano Veloso porque eles são petistas, eu sou contra isso. Eu sou contra, sou contra. Sou contra jogar tinta em quadro de Van Gogh, de não sei quem. Eu nunca terei dinheiro para ir lá no Louvre. Eu nunca fui no Louvre, né? E nunca terei dinheiro para ir lá. Só que acontece o seguinte, eu penso que aquilo não é só uma obra de arte. Eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho como lidar com aquilo, eu não tenho nem como ir lá visitar, nem ver, né? Mas só que aquilo não é só uma obra de arte, aquilo também é uma peça histórica, né? Tem um valor intrínseco ali, né? Até quando você derruba uma estátua ou faz uma coisa dessa, aquilo ali tem um valor intrínseco. Então não dá para sair chutando o passado assim, simplesmente, porque até simbolicamente, às vezes, ele representa algo que nós podemos pensar, não é? É isso, eu não. Sei lá, cara. Sei lá. Era isso que eu tinha para falar aí sobre o Mano Brown e Racionais.